Olá a todos, Rafael Alcântara, psicólogo clínico. Muitas pessoas constantemente querem aprender mais sobre as técnicas da terapia cognitiva. A TCC em si, ela é uma proposta das demais abordagens da psicologia que realmente apresentam um número muito grande de técnicas. Por isso que eu sempre digo que, para além de aprender técnicas, é entender como a sua mente, o seu cérebro, a sua relação desse órgão com o mundo funciona. Não adianta nada entender sobre técnicas ou ter como estratégias técnicas se de certa forma você não entende o seu cérebro, não entende a sua mentalidade. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui uma das inúmeras técnicas que existem dentro da terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que a proposta principal é a modificação de pensamentos e comportamentos que são disfuncionais. Bem, a terapia cognitiva, ela tem uma proposta muito de ativação comportamental. Esse processo faz com que o cliente ele se torne mais ativo e que tome decisões e crie métodos também de enfrentamento frente àquilo que ele está passando. Então, qual é a técnica que nós vamos estar aprendendo hoje? A técnica que nós estaremos aprendendo hoje é a técnica de resolução de problemas. Como que essa técnica funciona? A proposta é fazer com que o cliente, primeiramente, ele identifique os principais gatilhos, ou seja, aquilo que está afetando ele ao longo da semana, ou que possivelmente possa continuar afetando, fazendo ele identificar quais são as possíveis respostas que ele já apresenta e conseguir estimular novas alternativas, ou seja, primeiro a gente ensina ele a identificar, logo depois a gente já faz com que ele entenda possíveis comportamentos prévios que ele poderia adotar e com isso a gente estimula a alternativa de comportamentos. Então ele vai ter mais de uma opção para escolher, para poder se comportar diante dessa situação. Quem pode utilizar esta técnica? É todo o público, todo mundo que está dentro do seu desenvolvimento pessoal. A partir aí seria bacana trabalhar no início da adolescência a partir dos 12 anos. Pois bem, dos 12, adolescência, juventude, adultos, idosos, todo o público pode ter contato com essa técnica de resolução de problemas. Além do mais, o Dr. Aaron Beck, pai da terapia cognitivo-comportamental, acreditava que grande parte dos sofrimentos psicológicos eram provocados pela não resolução de problemas. Então a terapia cognitiva ajuda os clientes, os tornando ativos comportamentalmente falando. Sendo assim, esta técnica então, ela possui 4 etapas que eu sempre trabalho com meus clientes aqui. A primeira etapa é a identificação dos gatilhos, ou seja, conseguir identificar aquilo que está provocando, aquilo que está gerando, seja um ambiente, sejam as pessoas, seja um objeto, seja qualquer evento e situação. Segundo, identificar principais cognições. Quando eu falo de cognições, eu estou falando de um conjunto de ferramentas e de fenômenos psicológicos, incluindo pensamento, imagens, imaginação, memória, sonhos, atenção, entre outros, como crenças e valores. Conseguindo então identificar as principais cognições que podem se apresentar como vozes, imagens ou cenas, eu sigo para a terceira etapa. Terceira etapa nada mais é do que criar alternativas, criar múltiplas escolhas, mentalmente falando, para que eu possa ter enquanto recurso para poder lidar com essas situações. Então não vou ter apenas em mente somente o modo operante de agir, mas antes de sair de casa, antes de lidar com a possível situação em potencial, eu já vou de certa maneira aí criar já algumas alternativas para poder lidar. Então não vou ter somente uma alternativa mentalmente falando para poder responder esse evento, mas vou criar 2, 3, 4 maneiras alternativas de apresentar uma resposta cada vez mais funcional e adequada à situação. E a quarta é você, de certa maneira, colocar em prática tudo isso que está sendo dito e começar a observar como que o cenário ao seu redor irá reagir a essas suas mudanças. Lembrando, não é porque você vai ter que aplicar essas habilidades, não é porque você está em um processo de desenvolvimento que as outras pessoas também irão apresentar reciprocidade na maneira de lidar com você, ou seja, nem todo mundo vai ser tão habilidoso quanto você, mas aí já não é da sua conta. Afinal de contas, só podemos dar, atenção à nossa própria existência. Os possíveis resultados que podem se apresentar ao longo dessa aplicação da técnica é fazer com que os clientes eles consigam desenvolver uma maior estratégia
e imaginar em um maior número possíveis de soluções para poder encarar situações diárias, cotidianas, das quais ele já tem padrões de comportamento. Então é isso, quer começar a agir de forma diferente? Siga esta técnica, comece a pensar em maneiras alternativas de agir. É só você imaginar o problema de forma antecipada, ou seja, se é uma condição que você lida diariamente, imagina como você pode agir de forma nova, de forma mais funcional e buscar aí um caminho em direção à sua qualidade de vida. Afinal de contas, nós queremos que esse trajeto existencial, esse trajeto finito, ele seja o mais confortável e agradável possível. Então, corra atrás dessas habilidades, promova alternativas para poder lidar com as mais diversas situações. Muito obrigado por ter acompanhado. Você que gosta de aprender mais sobre desenvolvimento pessoal, você que gosta de aprender mais sobre técnicas e ferramentas que de fato vão mudar a sua vida ao invés de entretenimento vazio, eu peço a vocês que vocês curtem, comentem aqui se vocês podem utilizar essa técnica, onde vocês utilizariam. Enfim, vamos interagir, ok? E um grande abraço do psicólogo que vos fala, psicólogo Rafael Alcântara. E lembre-se sempre, isso aqui é muito importante, continue explorando a sua mente e descubra o seu verdadeiro potencial. Um abraço e até a próxima.